Oi, gente! Como vocês estão? Vão enviando aí, ó, tem um aviãozinho, envia para os amigos. Hoje a gente vai falar sobre financiamento, sobre reforma, financiamento para reforma, como que funciona. A gente vai estar aqui com a Thaís. A Thaís, ela é especialista sobre financiamento, CCA da Caixa, parceira da gente, muito didática, ela ensina super fácil. Para quem não está no nosso grupo de WhatsApp sobre reformas lucrativas, no link da bio aqui tem para você aderir aí ao grupo. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje o assunto vai ser um assunto muito legal, com certeza, esclarecedor para gente que quer investir, que quer fazer reforma, comprar, reformar e lucrar. Boa Oi, noite, Thaís, pessoal. tudo bem? Boa noite, Carla. Boa Tudo bem? noite, querida. Olha, vou deixar você se apresentar aí para o pessoal. Vamos lá, gente. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thaisline, né? Pode chamar de Thaís, é mais fácil. Sou correspondente da Caixa, já sou parceira aí da Carla, parceira também da Smart, né? A gente trabalha já há um tempo como CCA. Sou especialista em financiamento imobiliário em todas as áreas, né? Desde financiamento individual, Minha Casa Minha Vida, imóveis de leilão, reforma, construção, né? E Carla me fez o convite para vir aqui trazer solução para vocês de crédito também para reforma, né, Carla? Que é o assunto que você está Exatamente. trazendo para o pessoal. Então, a gente vai falar aqui dessa solução para vocês também, investidores, né? Que compram um imóvel. Então, a Caixa ela tem linha de crédito para você adquirir o imóvel. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E vamos falar também sobre financiamento de reforma, que muita gente nem sabe que tem essa modalidade disponível. E tem sim, gente, pode te ajudar aí no seu investimento, tá? Na compra desses imóveis, na reforma. Muito legal. É uma dúvida que a gente tem mesmo, né? Consigo fazer um financiamento para reforma? E quais são os requisitos, né, para eu conseguir obter um financiamento? E isso é muito importante. A Thaís está aqui para esclarecer para a gente as nossas dúvidas. E, gente, quem tiver perguntas aqui durante a live, manda nesse balãozinho aí, que aí todo mundo fica participando, todo mundo sabe o que está falando, quem Isso aí. chegou primeiro, quem chegou depois, a gente sabe todas essas dúvidas aí, tá? Eu já vi que tem perguntas aí, vou pedir para você colocar no balãozinho para a gente sobre quitação. Então, vamos lá. Fala um Vamos. pouquinho para a gente, Thaís, sobre os financiamentos de reforma ou financiamentos para aquisição. Dá uma geral aí para a gente poder entender as modalidades disponíveis aí no mercado. Tá, vamos lá. A Caixa ela vai ter financiamento para imóvel individual. Então, para o cliente que quer adquirir esse tipo de imóvel, né? É o cuidado que ele tem que ter para financiamento individual. Tá, achei o imóvel, ele vai precisar de reforma, né? A Caixa ela tem linha de crédito individual, tá? Para financiamento do imóvel sem ser reforma. Tem algumas observações em relação ao imóvel, né, Carla? O imóvel ele tem que estar para a Caixa aceitar esse imóvel como garantia, ele tem que estar em condições de moradia. Então, é um imóvel que ele não pode ter muitos vícios ali construtivos, ter danos físicos naquele imóvel, que o engenheiro da Caixa muitas vezes ele não vai aceitar. Né? Mas a Caixa ela tem linha de financiamento, né, que é o tradicional de imóvel usado, imóvel novo, com cota de financiamento de até 80%, com taxa de juros muito baixas, né, em relação a outras instituições. A gente já sabe que a Caixa tem a melhor taxa em relação a crédito imobiliário. E o de reforma, que eu acho que é o mais interessante para vocês que compram imóveis para reforma, né, para revenda, é o financiamento de reforma, gente. Por quê? A Caixa ela tem essa linha, a taxa de juros ela é igual, tá, às dos financiamentos tradicionais. Tem financiamento de reforma que se enquadra no Minha Casa Minha Vida e no SBPE, né? Que são as duas linhas aí de crédito que a Caixa tem. Isso depende muito do perfil do cliente. Quando eu falo de Minha Casa Minha Vida, é porque é permitido também, né? O cliente que quer comprar um imóvel ali, tem um imóvel já usado e quer financiar a reforma, ele tem a possibilidade de financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. O pessoal até assusta, não, mas tem como? Tem como sim, né? Que tem taxas menores e tem clientes que vão se enquadrar nessa modalidade através do programa. E no SBPE, que é mais para o perfil investidor, ele pode financiar a reforma do imóvel.
né? E essa linha ela é muito legal porque a Caixa ela faz financiamento de reforma ou reforma e ampliação. Então, se o imóvel precisar fazer alguma ampliação estrutural, aumentar esse imóvel, a essa linha de crédito, né, ela vai atender também esse cliente que não quer só fazer reforma. Então, são duas as modalidades. Sim. Reforma e ampliação ou só reforma sem ampliação, tá? Então, a Caixa ela vai atender os dois. Só uma melhoria, né? Uma reforma é uma melhoria só, né? Isso, só uma melhoria. E o interessante disso tudo é que na reforma, por exemplo, quando é só reforma, tá? O cliente ele não precisa apresentar o projeto, né? Porque não vai ter uma ampliação. Então, é uma modalidade de crédito bem simples de ser feita mesmo, tá? E como que funciona, né? Vou falar bem básico aqui para vocês, porque é muito tranquilo esse tipo de financiamento. O imóvel, ele não pode estar financiado. Então, já é uma das primeiras perguntas, porque Já é uma condicionante importante. já é importante, né? Para essa modalidade, o imóvel ele tem que estar livre de ônus, né? Não pode estar financiado, tem que estar quitado, matrícula, averbação, tem que estar documentação toda certinha, né? Matrícula do imóvel, averbação do imóvel, né? Da construção, e tem que estar quitado, tá? A Caixa hoje, ela financia no mínimo 50 mil. Então, essa linha de crédito é para financiamentos a partir de 50 mil reais. Então, não financia um valor menor do que 50 mil, tá? Então, é a partir desse valor. E as taxas, elas vão variar, né? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a taxa ela pode ser de 5% ao ano até 10% ao ano. Então, isso vai depender do perfil de cada cliente, do enquadramento dele, que é a renda, grupo familiar, mas a taxa de juros ela vai girar em torno desse valor. Então, ela pode variar de 5 até 10, tá? Eu já tô com uma dúvida aqui, ó. Pode falar. Como que é avaliado? É por CPF? Essa linha de crédito é pelo valor do imóvel? Como que a Caixa avalia essa liberação de crédito? Tá. Primeiro ponto é a análise de crédito, ela é na pessoa física, no CPF, e o valor de financiamento a ser liberado vai ser de acordo com a análise de crédito desse cliente, que vai ser embasada na renda dele, nos comprometimentos financeiros, como qualquer outra análise de crédito de financiamento. É a mesma coisa, segue a mesma linha, tá? Legal. Então, o cliente ele tem que ter renda comprovada e o valor do crédito vai ser de acordo com a capacidade financeira desse cliente. Então, nós vamos fazer uma análise de crédito, identificar o que esse cliente tem de recurso liberado, taxa de juros, apresentar para esse cliente para que ele veja se vai ser suficiente ou não o valor aí que ele precisa, né? Show. E aí a Caixa também vai mensurar a questão da reforma, né? Então, um exemplo, o cliente fez a análise de crédito, tem 200 mil aprovado para reforma, ele vai me apresentar a documentação, né? A gente pode até falar depois desses itens de documentos, mas para reforma é muito simples. Ele vai ter que me apresentar a RT do arquiteto, que vai fazer ali o levantamento do que vai ser feito na reforma, e uma planilha específica da Caixa, né? Que a gente disponibiliza o modelo, que essa planilha é o cronograma dessa obra, né? Legal. Quantas etapas de obra, e aí é onde vai ter ali o cronograma. E a Caixa vai seguir esse cronograma apresentado pelo arquiteto, né, que fez ali E aí, de acordo com aquilo vai concluindo, a Caixa vai liberando o recurso. Exato. Igual uma planilha de... Esqueci o nome. Antigamente era PIFUI, não sei se é assim ainda. PIFUI, isso. Antigamente era PIFUI. Hoje ela chama... deixa eu só confirmar o nome dela aqui. Que para construção não é a PIFUI mais, né? Não, é a outro nome que a gente chama, que é a planilha para reforma Isso. ou melhoria. Então, tem uma planilha específica e a Caixa vai liberar o recurso de acordo com a execução dessa obra, tá? Legal. Então, nessa planilha vai ser especificado, serão 5 etapas, 5 meses, a Caixa vai liberar esses 200 mil, exemplificando em 5 etapas. Né? Exatamente. Legal. E aí você conclui o percentual, porque aí ele vai calculando quantos por cento daquela fase foi executada e vai te liberando, né? Exatamente. E aí vem o engenheiro para fazer uma medição na obra, ou a gente manda foto. Vamos lá. A liberação do recurso hoje, tanto para reforma quanto construção, ele é igual, tá? A Caixa ela faz a primeira análise de engenharia, então o engenheiro ele vai na primeira análise, ele vai avaliar o imóvel e o cronograma. E depois o engenheiro vai apenas 2 vezes. A gente chama de vistorias de marcos,
Então, antes, o engenheiro tinha que ir em todas as etapas. Exemplo, se são 5 etapas, o engenheiro da Caixa tinha que ir lá no imóvel 5 vezes. E muitas das Sim. vezes eram engenheiros diferentes, e isso tinha até 15 dias, e o cliente precisando de dinheiro na conta para Nossa, dar demais. continuidade. Já passei Isso era um por grande isso. problema. Era um grande problema. Só que a Caixa facilitou isso, né? Hoje o engenheiro da Caixa ele só vai em duas vezes, em duas etapas na sua obra. No marco de 35% e 85%, ou seja, no início e no final. As demais etapas é o responsável técnico ou arquiteto que vai emitir a PLS, que é uma outra planilha, onde Sim, tem o levantamento do que foi executado e a Caixa faz a liberação de acordo com esse documento. legal. Então, essa redução de vistorias do engenheiro da Caixa facilitou muito o processo de liberação de recurso. Então, é muito Sim, mais nossa, prático, né? muito, muito legal. Muito E bom. aí o imóvel fica como garantia, no caso? O imóvel fica como garantia, assim como o financiamento tradicional, o imóvel fica como garantia até a liquidação, até a quitação do débito, né? Muito legal. Show. E aí o pessoal perguntou aqui, ó, qual a garantia que a Caixa fica para financiar o crédito? O imóvel, né? E Uhum, também a comprovação através das vistorias do engenheiro da Caixa, tá bom? legal. E aí, quais as outras modalidades? Então, gente, vamos lá. Ainda falando de reforma, são dois pontos aqui que eu queria falar com vocês, né? Além das vantagens de taxa que a gente tem, o cliente hoje que adquire o imóvel no house flip, né? Que é o que você traz aí pro pessoal. Sim, Muitas das vezes, se esse cliente quiser comprar esse imóvel financiado, cara, então o cliente achou o imóvel, ele vai precisar da reforma para ele vender, ele está comprando esse imóvel abaixo, né, do valor. exatamente. Ele pode tentar o financiamento tradicional, onde ele vai poder financiar até 80% do valor do imóvel, tá? De acordo com a aprovação de crédito dele. Nas condições de financiamento tradicional mesmo, as taxas são essas que eu citei para vocês, elas vão variar de 5 até 9,5% a 10%, né, ao ano. Só que a gente tem uma questão aqui, que é o que eu falei da garantia, do imóvel que vai ser colocado como garantia, né? O imóvel, para ser aceito pela Caixa hoje, ele tem que estar em perfeito estado de conservação. Ó, deu até foguetinho ali, Ah, olha o gente. seu dá, o meu não dá. E aí, o que que acontece? É, tem que ter esse cuidado, mas há a possibilidade. Então, quando o cliente for analisar essa compra desse imóvel, é importante ele verificar se há a possibilidade dele comprar financiado, até para ele não descapitalizar e utilizar recursos da Caixa para comprar esse imóvel que ele vai Sim, sim, revender depois, né? Então, exatamente. há essa possibilidade. Agora, se for um imóvel que está com estado muito ruim, infiltração demais, rachado, enfim, que está com aquele dano físico assim, você chega e vê assim, não, aqui precisa. Esse imóvel a gente vai ter uma dificuldade de passar. Mas o que esse cliente pode fazer? Comprar esse imóvel com recurso, tá? Eles vão precisar de uns 70 mil para reforma. Aí a gente entra com o financiamento da reforma desse imóvel, que é onde entra Legal. essa linha que a gente está falando, né? E o prazo para esse financiamento de reforma também de pagamento é o mesmo? Qual que é o Mesma prazo? condição, Mesma mesma condição? coisa. Mesma condição, pode chegar até 420 meses de pagamento, né? É um financiamento tradicional, E as né? taxas de juro São as também? mesmas também do financiamento tradicional. Mesma coisa, não muda, tá? Na modalidade de construção, a única diferença que nós temos aqui é sobre a utilização do FGTS. Na Sim. reforma ou reforma e ampliação, o cliente não consegue utilizar o FGTS, né, na contratação. Mas ele pode utilizar o FGTS depois para amortizar nesse contrato, Ah, tá? legal. Na Show. reforma. O que é Uhum. o que diferencia do financiamento nem tradicional que pode ter a utilização do FGTS, tá? É a única diferença. No mais, é bem tranquilo. É um tipo de processo é, que, como eu falo para você, bem tranquilo de ser feito em relação a prazos, tá? Não tem assim uma, como eu te falo, não é demorado quando é só reforma. Então, quando for só reforma, não tem que fazer projeto, né? É só a planilha e ali a planilha a RT mesmo, então é bem tranquilo. Quando tem ampliação e tem projeto, o projeto tem que estar aprovado na prefeitura. Então, o processo de financiamento em si não é demorado. O que demora é a questão quando tem uma ampliação, o cliente ele tem que aprovar o projeto na prefeitura. E aí vai depender do prazo de cada cidade, né? Essa é uma exigência que a Caixa tem hoje, tá? Que não tinha antes, não precisava estar com o projeto aprovado, né? Ó, Hoje precisa estar com uma aprovação. você falou
um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho aí, que você falou sobre usar o FGTS para quitação. Quitação é a mesma coisa também de um financiamento normal. Normal, quitação é a mesma coisa. Tá. O cliente pode amortizar quando ele quiser ou pode fazer a quitação. Até perguntaram aqui, doutor Lucas, né? Dá para, eu não entendi bem aqui, dá para fazer interveniente quitante na hora da venda? Sim, tá? Faz interveniente quitante na hora da venda. Então, se você financiar, fazer o financiamento de reforma, vai ter lá a alienação da matrícula e outro cliente for comprar de você financiado, vai ocorrer a interveniente quitante desse financiamento de reforma que você fez, assim como o financiamento tradicional, não vai ter nenhum problema, tá? Muito fácil, gente. Muito, gente, é uma modalidade tão simples e que Muito muita gente legal. não Boas conhece. notícias, gente. Excelente, excepcional. Pessoal, podem mandar dúvidas, tá? Sobre a aprovação de crédito, porque vai seguir a mesma linha de um financiamento tradicional, a questão da aprovação de crédito. Então, a documentação que você tem que ter de renda, né, comprovada hoje é essencial para você conseguir esse crédito, tá? Então, né, quem tem carteira assinada apresenta contra-cheque, é bem mais prático. Mas para quem é empresário, autônomo, ele tem que ter declaração de imposto de renda, né? Então, tem que ter a renda comprovada. Né? Tem outras formas de comprovação de renda também, que se vocês tiverem dúvidas, vocês já podem tirar aqui, tá? Thaís, não declara imposto de renda, minha renda é dessa forma, né? Podem perguntar Vamos também. já então para as perguntas, ou tem mais um pouquinho dessa modalidade para você falar? Tem Então, muitas perguntas. não, basicamente, reforma é bem tranquilo, tá? Um ponto também importante é sobre a questão das parcelas. O cliente ele só começa a pagar a parcela de amortização após a conclusão dessa reforma. Então, durante o período da reforma, ele vai pagar só juros do valor que é liberado para ele. Então, um exemplo, tá? Se a sua taxa de juros é 1% ao mês, né, fracionada, um exemplo. E eu liberei para esse cliente 100 mil no primeiro mês. Ele vai pagar R$ 1.000 ali de parcela naquele primeiro mês. Então, isso vai variar muito, tá? De acordo com o valor que o cliente vai pegar, mas ele não inicia pagando parcela. Isso é uma vantagem também. A parcela cheia ele só vai pagar depois da reforma concluída, tá? Muito legal. Ó, Fernando já está perguntando aqui, ó. Financiar construção. A Caixa exige a averbação da construção ou pode deixar sem averbar? Tem que averbar, tá? Tanto na construção quanto na reforma, o que ocorre? A Caixa, ela exige que você deixe um percentual de 5% do valor que só vai ser liberado após a apresentação da averbação da construção na matrícula ou caso haja ampliação desse imóvel na área construída, no final você tem que averbar na matrícula essa área construída que foi aí acrescentada no imóvel, tá? Então, quando é só reforma, não teve ampliação, não tem averbação. Mas quando é construção ou ampliação, o final, a Caixa só vai liberar os 5% finais e finalizar o financiamento daquele cliente, finalizar que eu digo assim, entrar na fase de amortização Sim. quando esse cliente apresentar a matrícula registrada, tá? Então tem que averbar tudo sim, tem que apresentar isso aí para a Caixa no final, tá? Estão perguntando aqui sobre pega o dinheiro de uma vez ou por partes? Por partes, né? São por etapas. São por etapas, isso aí, isso mesmo. Vamos lá, gente. Aí, ó, com medições, tem vistoria do dinheiro da Caixa? Então, as medições são por marcos, tá? Vai ter vistoria do dinheiro da Caixa, mas apenas 2 vezes, tá? No início e no final dessa reforma. As demais medições são liberadas através de um documento, né? Que o responsável técnico vai apresentar para a Caixa, tem um modelo específico, e a gente faz a liberação das demais etapas dessa forma. Então, reduziu muito a questão das vistorias, tá? Na Caixa. O pessoal perguntando as perguntas que eu já vim falando, né? Pode usar FGTS para a reforma? Gente, então, o FGTS na reforma você não consegue utilizar na contratação. Você pode utilizar o FGTS depois que você já tiver finalizado a reforma, tiver feito o financiamento, para poder quitar esse financiamento de reforma. Mas no início você não consegue utilizar, tá? Só na compra do imóvel. E é até bom pontuar isso aqui, que o pessoal confunde muito. O uso do FGTS não é só para o primeiro imóvel, tá, pessoal?
o FGTS ele pode ser utilizado para um segundo imóvel, mas aí tem algumas regrinhas de enquadramento, tá? Depois vocês vão me seguir lá no perfil, que eu falo muito sobre isso lá de enquadramento do FGTS, das regrinhas. Mas o FGTS ele pode ser usado usado em outras situações também, tá? Mas no caso de reforma, não pode ser utilizado no início, tá? Muito legal. Vamos lá, muita dúvida aqui. Não, a gente está com 11 perguntas aqui. Vamos começar a responder as Vamos perguntinhas? lá, vamos lá. Tem uma aqui do INSS da obra que eu acho muito interessante você responder para a gente. Tá, vamos lá. Como está funcionando o INSS da obra durante a liberação do crédito de financiamento? Só precisa acertar no final? Depende da modalidade. No programa Minha Casa Minha Vida, você tem que pagar mensalmente e apresentar as guias de INSS para a Caixa liberar o recurso. Já na linha SBP, você nem precisa apresentar para a Caixa o INSS, tá? Você paga no final da obra e aí você faz a averbação da matrícula. Então, só no Minha Casa Minha Vida hoje que exige a apresentação ali do pagamento das guias de INSS mensalmente para liberar o recurso. No SBP não tem isso, você pode pagar tudo no final. Então, vai depender da modalidade de crédito, tá? Vamos lá. Paguei 9 parcelas e quero quitar o financiamento, pois estou vendendo um imóvel. Qual a melhor modalidade? Vamos lá. Paguei 9 parcelas e quero quitar o financiamento, pois estou vendendo um imóvel. Tá, então, não está muito relacionado à reforma, mas eu vou responder aqui, tá, Carla? Porque, né, dúvida de financiamento já serve para os demais. O que acontece? Se você estiver vendendo esse imóvel financiado, você não precisa quitar esse imóvel antes. O financiamento dessa pessoa que está adquirindo já quita o seu financiamento, que a gente chama de interveniente quitante. Um contrato quita o outro. Se você está fazendo essa venda à vista, você vai ter que quitar esse imóvel, né? Para liberar a sua matrícula, sair a alienação para que você consiga transferir esse imóvel para outra pessoa, tá? Então, assim, vai depender da forma que você está vendendo esse imóvel, se é à vista ou se é financiado. Se for financiado, você não tem que quitar antes, você vai deixar fazer a interveniente quitante até para reduzir os seus custos, tá? Não compensa quitar para vender depois. Faz a interveniente quitante. É bem Vou mais abrir as prático. nossas caixinhas de pergunta aqui, Thaís. Tá. Porque senão. Nós não. Vamos lá. Vamos lá. Imóveis antigos também, aquilo que diz que está querendo dizer sobre a reforma. Se tiver em condições boas, né, se estiver bem conservado, se não tiver problemas estruturais, a Caixa libera essa aquisição? Então, para aquisição, a Caixa financia imóveis antigos, não tem problema. A questão toda é se esse imóvel está sem danos físicos, entendeu? Então, tem Para imóveis reforma também, né? antigos. Porque a reforma, tudo bem, também. Na Entra a mesma coisa na reforma reforma. é para reforma. Então, o imóvel pode estar de qualquer jeito que não vai ter a reforma daquele imóvel, tá? Então, para aquisição é um pouquinho diferente. Para reforma é um pouquinho diferente, tá? Mas financia, sim, imóveis antigos, não tem problema nenhum. Ele vai passar por uma vistoria da Caixa, se tiver tudo ok, pode ser financiado, tá? Tá. Ó, Você tem modelos de respondendo. planilha de reforma que devem ser apresentados para a Caixa? Tenho sim, a gente pode disponibilizar para vocês, tá? Só chamar no direct que a gente disponibiliza sim, tá, Carla? É um Muito bom. Então documento que você está pode disponível. mandar para mim. A gente tem um grupo, Thaís, sobre reformas. Tem lá Certo. mais de 1.400 pessoas nesse grupo de WhatsApp. Se você Sim, pudesse compartilhar lá com a gente, seria muito legal. Quem compartilho fica sim, gente. aí, Vou compartilhar. Vou compartilhar com vocês um material bem legal. Tanto as planilhas quanto um material também de apoio aí que tem mais explicações, tá bom? Vou ó, disponibilizar para a Carla e ela vai disponibilizar no grupo. isso aí. Vamos lá. Cliente, vamos lá. Gente, tá um barulhinho aqui, mas já já para, tá? Cliente que está com o nome no SCR, porém sem prejuízo e sem atraso, tem viabilidade? Sim, tem que fazer análise de crédito para a gente identificar que tipo de restrição é esse e vai ter aprovação de crédito, tá? Então é só fazendo análise de crédito, a Viver aí Terapias que perguntou, né? Tem que tentar fazer análise para a gente ver se vai conseguir, né, aprovar ou não, tá bom? O mais importante, a CERC está liberando crédito? Sim, gente. Para reforma e construção tem crédito sim, tá?
Então, tem recurso, sim. A Caixa já normalizou bem a questão do crédito em relação à reforma, que é o assunto que a gente está falando aqui, tá bom? Para essa linha, a gente tem. Vamos lá. O imóvel fica alienado até quitar? Sim. Em qualquer modalidade de financiamento da Caixa, o imóvel vai ficar alienado até acontecer a quitação, tá? De todo o débito. Tem 5 casas. Então, eu vou precisar de aproximadamente 40 mil para 5 casas. Tá. Nesse caso aqui, muito boa essa pergunta. Por quê? Temos uma questão aqui. Para financiamento de reforma ou construção, o cliente ele só pode ter um financiamento nessa modalidade, por CPF, tá? Então, ele não consegue ter mais de um financiamento de construção nessa modalidade, por enquanto. A Caixa ela limitou isso. O cliente ele não podia ter nenhum outro financiamento ativo, ele não podia fazer financiamento de reforma ou construção, tá? Mas a Caixa já está liberando isso. Então, no momento, o cliente pode ter só um. Então, no caso, ele perguntou, eu preciso aí de 40 para reformar mais de um imóvel. Nesse caso, teria que fazer apenas para um imóvel. É o G Veríssimo, né, Imóveis, que perguntou. Então, não seria possível, tá? É a garantia e a reforma é para apenas um imóvel, por enquanto. Vamos lá. Muitas dúvidas. Bastante Vamos responder dúvida. aqui. Isso é bom. Gente, consigo comprovar renda sendo aposentada no INSS? Sim, é comprovação de renda formal e é válido, tá? Basta apresentar o extrato aí beneficiário que consegue sim aprovação de crédito, tá? Muito legal. Vamos lá. E se alguém quiser comprar parcelado na Caixa, ele consegue? Aí eu não entendi bem a pergunta Eu aqui, acho né? que ele está querendo dizer, ele pegou o financiamento para a reforma e vai vender esse imóvel. Financiado de novo, pode. Pode sim. Fez até, Não tem problema. até explodiu aí. Explodiu de novo, gente. Explodiu de Explodiu de novo. novo. Eu tô assim. Olha só. Pode sim, tá? Não tem nenhum problema. O cliente ele pode comprar de você financiado de novo, que vai acontecer a interveniente quitante. Vamos lá para o próximo. Quem pode obter o financiamento para a reforma? Então, basta ter crédito aprovado, tá? Que pode obter o financiamento para a reforma. O que não pode é ter, como que eu te falo? Outro financiamento de reforma ativo. Então, é o que eu falei, a única limitação aqui é que o cliente não pode ter mais de um financiamento de reforma, o que é diferente do financiamento de leilão, por exemplo, né? O cliente ele pode ter quantos financiamentos ele quiser dentro da capacidade dele de crédito. Na reforma é um pouquinho diferente, né? Ela vai atender, mas é apenas um financiamento aí por CPF. Ele tem que quitar para depois fazer outro, né? Mas se esse cliente reforma e vende, então, consequentemente, após a venda, já libera o crédito para uma próxima reforma, sem nenhum problema, tá? E assim, qual que é o prazo que geralmente a Caixa precisa para liberar esse dinheiro? Então, Qual que é esse processo, assim? esse processo todo, né? Se for só reforma, apenas reforma, em média 30 a 40 dias, já começa o início da liberação de recursos, que é o prazo de um financiamento tradicional, porque não envolve aprovação de projeto. Quando eu tenho reforma e ampliação, envolve aprovação de projeto na prefeitura. Então, nós temos que acrescentar o prazo da Caixa média de um financiamento, né? Que é de 30 dias, né? Mais o prazo da prefeitura para aprovação desse projeto. Então, geralmente, se for só reforma, é bem mais prático, bem mais rápido. E foguete de novo, gente. E fogos. Vamos lá. Tem mais dúvidas? Tem dúvida aí, ó. Por falar em leilão, tem previsão de voltar a financiar os imóveis de leilão? Gente, vamos lá. Financiamento de imóvel de leilão, né? Está financiando apenas primeira e segunda praça, primeiro e segundo leilão. Para licitação aberta oficialmente, a Caixa não está financiando. E venda direta e venda online, espero que em breve volte, tá? Porque não tirou de vez. Então, assim, até onde eu recebi as informações, né? É uma política mesmo de vendas da Caixa nesse momento, porque a Caixa ela muda isso
direto, isso é comum, né? Então, muda essa política de liberação de crédito, enfim. Então, a gente tem que aguardar e qualquer novidade a gente vai estar trazendo para vocês em primeira mão, tá? Com certeza, a gente, a Thaís, ela tem um perfil muito atualizado, ela está sempre falando e trazendo todas essas notícias e novidades da Caixa. No meu perfil ali, no meu nome, se quem não segue ela, começa a seguir lá, é muito bacana o perfil dela, viu? Isso aí. Tem mais dúvidas, ó. A Tem. Richelle, né? Richelle, vamos lá. Richelle perguntou, gente, ó. Imóvel foi comprado com financiamento habitacional, ainda falta 2 anos para quitar. Preciso quitar para pedir um financiamento de construção? Não precisa. Se você deseja fazer um financiamento de construção de outro imóvel, não tem problema. Você pode, se você tiver crédito aprovado suficiente para outro financiamento, você pode fazer. O que você não pode é, para a reforma desse imóvel enquanto ele está financiado, mesmo que seja pela Caixa, você não consegue fazer o financiamento de reforma dele, tá? Mas construção de um outro imóvel você pode fazer se tiver crédito aprovado, não tem problema, tá? Tem mais dúvidas, galerinha? Eu tô conseguindo entender tudo, gente, que eu tô explicando? Eu tô explicando rápido? Tá super Tá explicativo, super, esclarecedor. né? Ó, quando você fala em imóvel em condições, quer dizer planta aprovada e habite? Na verdade, eu falo de condições de habitabilidade, tá? Conservação, né? Conservação do imóvel. É realmente o estado físico. Claro que a parte de habite e matrícula tem que estar tudo certinho, o imóvel tem que estar registrado, construção averbada, mas tem a condição física do imóvel, tá, gente? Filtração, rachaduras, vícios construtivos. O engenheiro da Caixa ele vai analisar isso, esse imóvel ele está pronto para moradia, né? Além de alguns vícios construtivos também que podem ser causas de negativa, tá? Mas isso é só com análise técnica mesmo, tá bom? Show de bola, ótima explicação. Que bom que vocês estão gostando, gente. Que bom que vocês estão gostando. Podem mandar mais dúvidas. Ó, Nosso tempo já tem mais uma aí, ó. Já tá quase acabando o nosso tempo, hein? quase acabando. Vamos lá. Ó, a Cláudia Xavier. Subsídios dos 50%. Primeiro imóvel é apenas para imóvel dos planos do governo? Vamos lá. Na verdade, são duas questões. O subsídio é uma ajuda de custo na compra do imóvel. Para o cliente chegar a ter 50% de subsídio, são só imóveis de planos do governo mesmo, tá? Imóvel popular do faixa 1 mesmo. Agora, o que tem aqui que não pode confundir é 50% no primeiro imóvel, é o quê? Quando o cliente está comprando o primeiro imóvel e ele vai fazer o registro, e ele está financiando pelo SFH, ele tem um desconto de 50% no registro quando ele está adquirindo o primeiro imóvel, tá? Então, eu acho que aqui, pelo que eu entendi, né, da Cláudia, são dois assuntos aqui diferentes. Então, o subsídio é uma coisa e os 50% de desconto no primeiro imóvel é na hora de efetuar, pagar a documentação, tá, Cláudia? Quando você vai pagar o registro desse contrato, se for seu primeiro imóvel, você vai ter 50%. O subsídio é uma outra ajuda de custo que o governo dá para a compra do imóvel na entrada, tá? Do imóvel. Fechou? Então, é isso. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. É possível pedir financiamento para reforma a partir de qual valor? Qual o prazo de pagamento? Tá. Você já respondeu isso para a gente, mas pode ser que a Nanda entrou agora, Entrou então agora. Isso responde aí. aí para o pessoal. Então, o financiamento de reforma é a partir de 50 mil, tá? E o prazo para pagamento ele pode chegar até 420 meses, dependendo da modalidade. Isso vai depender da modalidade contratada, mas pode chegar até o prazo de 420 meses, assim como o financiamento tradicional, viu? Já respondemos também o Rafa aqui que me perguntou sobre isso. Essa daqui eu vou deixar para responder. Posso pegar no financiamento para aquisição mais reforma? Então, gente, aquisição mais reforma não tem como, porque são dois financiamentos diferentes. Então, ou você faz de aquisição ou você faz de reforma. No momento não é possível fazer os dois. Infelizmente, tá? E Vamos aí, lá, gente, galera. vocês estão gostando desse assunto, hein? Tá, mandando
são muitas dúvidas, que bom. E Muito isso, bom. assim, é a partir das dúvidas de vocês, né, Carla? A gente pode trazer depois uns assuntos mais específicos, Exato. mais a fundo, né, sobre reforma. A gente veio apresentar inicialmente mesmo essa modalidade para vocês como uma opção mesmo para utilizar, né, para não Exatamente. descapitalizar, utilizar do recurso ali, se você tem crédito aprovado, para evitar gastar, né? Para Principalmente para entender quem. também, né, os requisitos, como é que funciona, se eu posso, Exatamente. se eu não posso, É isso aí. questões de garantia. Tudo isso. Então, assim, é uma modalidade sensacional que muita gente não conhece e está aí disponível para poder utilizar, né? Com Ó, taxas, vamos né, lá. muito boas. Vamos Venda lá. de imóvel, a área construída não está contando garagem, agora está coberta. O engenheiro nega? Então, ele não vai negar. Na verdade, esse ponto de engenharia eu posso até responder. A Caixa ela não exige que toda a área seja averbada, pode ter parte averbada, tá? Só que o que que acontece? O valor de avaliação vai ser sobre a metragem que está averbada na matrícula. Então, o que que vai acontecer com essa avaliação desse imóvel? Vai ser um valor menor porque não está tudo averbado lá de área construída. Entendeu? Então, quando o engenheiro vai avaliar o imóvel, ele tem ali uma ampliação, e não está tudo na matrícula, ele não vai considerar o valor total. Ele vai considerar o que está descrito na matrícula do imóvel de área construída para fins de avaliação de valor, por mais que esse imóvel esteja escancarado que ele vale mais. Por isso que esse é o problema de não estar tudo averbado na matrícula. Então tem que estar tudo descrito na matrícula. Garagem, a área dessa garagem, a área comum, tudo tem que estar. Para chegar no valor, né, não ter problema com o valor de avaliação do imóvel. Ó, aí ninguém está perguntando, para fazer a análise de crédito tem que ir na Caixa ou pode fazer por aqui? A análise de crédito você pode procurar, né, um correspondente mais próximo de você, ou também me seguir nas redes sociais, a gente pode te indicar também para um correspondente, né? Então a gente tem uma rede de parceiros pelo Brasil que a gente indica também, né, direciona os clientes para atendimento para análise de crédito, tá? Então é só chamar lá no link da bio que a gente faz esse direcionamento de atendimento, tá? Quem tiver com dúvida. Carla, então é isso, né? Eu acho que o nosso prazo já Acho que já está indo. Ó, tem só mais uma. tem mais Tem um. uma idade limite para pedir financiamento de reforma? Tem uma idade limite? Então, tem sim, tá? O cliente hoje, as linhas de crédito no geral, né? O cliente ele tem que quitar esse financiamento quando ele está completando os 80 anos. Então, tem essa questão do prazo do financiamento que a idade impacta. Então, até 69 anos, ainda consegue contratar o financiamento, tá? Porque tem um prazo mínimo de 10 anos, né, de financiamento. Então, esse cliente até 69, ele ainda consegue contratar financiamento habitacional, tá? Tanto para reforma quanto para financiamento tradicional, tá, gente? Essa regrinha. É para ambas as modalidades. Thaís, Line, muito obrigada pela Eu que fala agradeço. esclarecedora e também encorajadora, tá provocativa até para a gente aqui poder avaliar, né, pensar em outras formas de conseguir e não descapitalizar. Mais uma ferramenta aí para o pessoal que quer investir em house flipping e saber o que pode fazer. Essa ideia aqui das lives de quarta-feira é mostrar tudo que as possibilidades, né? Isso abriu um leque com certeza aí na cabeça de todo mundo. Com certeza vai ser um assunto que eu vou te chamar outras vezes, porque é um assunto muito importante para nós aqui. E fala um pouquinho mais aí do seu, o que você faz, o pessoal pode entrar em contato com você. Você vi a gente perguntando, você faz financiamento, a parte de leilão, enfim. Fala um pouquinho Isso. aí e aí a gente encerra Então, aqui com e você. já encerra, né? Gente, então, eu já trabalho em parceria com a Smart, né? Eu vi aqui vários aqui, smartanos entrando aqui, clientes, inclusive. Então, a gente trabalha com financiamento de imóvel de leilão, com toda a linha de financiamento caixa, todos os serviços, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais informações, vocês podem acessar meu perfil. No link da bio, vocês são direcionados para minha equipe ou para a rede de CCAs que a gente tem como parceiro para te atender aí na sua cidade, né? Então, a gente tem esse contato, né? Para estar acompanhando bem de pertinho cada cliente, tá? O Max até falou que ele já utilizou dos nossos serviços por indicação, né, de corretor e foi excelente. Fico muito feliz, né? Tem muitos clientes aqui na live, então fico muito feliz de ouvir isso. Então, a gente trabalha com muita seriedade, com muito cuidado, trazendo solução, um produto que realmente faça sentido para o cliente, né? Faça sentido para o investidor, que vai realmente ajudar ele
né? E é isso, então eu me coloco à disposição. Então, lá no meu perfil eu sempre abro caixinha de perguntas, eu estou sempre disponível para falar com vocês, tem novidades sempre sobre financiamento e a gente vai estar aqui em mais encontros, Super com certeza. atualizada sempre, gente, com certeza. Sempre. Gente, muito obrigada, obrigada de novo, Thaís. Muito obrigada por ter recebido aceitado o nosso convite, me recebeu assim tão prontamente. Não, com certeza vou fazer. E até a próxima quarta-feira, então, gente. Isso Toda aí, quarta-feira, às gente. 19h07. Quem não segue aqui no meu, não segue, não está no grupo, no link da bio tem aí sobre o grupo de reforma. A Thaís gente vai vai mandar para a gente disponibilizar, uma né? planilha, vai disponibilizar. Então, quem quiser receber esse conteúdo, entra lá no nosso grupo de WhatsApp. Isso aí, galera. Obrigada, tá? Boa noite para vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.